Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva nessas energias de amor e paz e que assim nós possamos falar um pouco sobre mediunidade, né, e podermos nos esclarecer e compreender um pouco mais do que se trata. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata do dai de graça o que de graça recebeste, né? E neste capítulo, né, tem alguns itens que falam sobre a mediunidade gratuita. Para nós podermos contextualizar, né, a questão da mediunidade, no livro dos médiuns, né, no capítulo 14, Kardec apresenta uma definição do que é a mediunidade. Quem são os portadores da mediunidade? Aí ele diz, toda pessoa que sente em algum grau qualquer influência dos espíritos é por isso mesmo médium, né? Então a mediunidade é a mediunidade natural. Todos nós temos uma sensibilidade, mas há aqueles que traz consigo o comprometimento da tarefa mediúnica. Então, ele é o seu organismo, o seu perispírito, o seu corpo físico vai ser preparado para que ele possa realizar a tarefa que se comprometeu. Então, é um sentido a mais que traz para poder fazer o tipo de trabalho necessário, né? E é muito importante quando ele fala disso, porque ele nos dá, né, uma condição de entendimento, né? Porque muitos médiums, mesmo ele sendo já um médium conceituado, um médium que ele já fez muitos trabalhos, muitas vezes ele fica privado daquela condição de exercer a mediunidade. Nós temos o exemplo Raul Teixeira, que sofreu o AVC e ele já está há mais de 10 anos, né, se tratando, e agora que ele está voltando a falar. E é, assim, um excelente expositor, que divulgava a doutrina também, né, mundialmente, né? Então, é bem importante a gente compreender, né, das nossas possibilidades e aquilo que nós podemos fazer, né? Voltei. Agora sim acertei o botão. Então, a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente e religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Então, o que ele está falando aqui? Né? Que há vários tipos de mediunidade. E a mediunidade curadora é uma mediunidade onde muitos médiuns, às vezes, se acham na condição de exercer um serviço, um trabalho, né, que não é de competência do médium, né? Porque as curas fluídicas, né, que se trata dentro das casas espíritas, nós não temos nada que precise, vamos dizer assim, de uma condição nossa de cobrança. Porque não é nós que vimos e não é nós que curamos, é os espíritos que vêm até nós para fazer esses trabalhos. Então, ele fala aqui da mediunidade com Jesus, a mediunidade que deve ser gratuita, porque esse dom, essa possibilidade de ter um magnetismo curador, né, ele provém, né, de Deus, ele nos dá para que a gente possa trabalhar com isso a caridade, o amor, né, para os nossos irmãos que sofrem. No livro Consolador, ele está falando da mediunidade, né, e ele fala, como uma luz que brilha na carne, é atributo do espírito e patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, a quem ele enriquece no capítulo da virtude
e da inteligência, sempre que se encontra ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória do mundo. Então, na questão evangélica, a gente está falando na questão da mediunidade, né, com Jesus. Então, todos nós, quando temos um bom coração, um bom sentimento, nós podemos nos tornar doadores de energia. O passe nada mais é do que isso. A cura, a melhora, o alívio, isso tudo quem manipula, quem trabalha isso aí, são os espíritos benfeitores, que estão conosco nos amparando, né, que estão conosco trabalhando as necessidades de cada um, segundo as condições que cada um de nós temos. Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, as enfermidades que nós trazemos, elas são para que nós possamos progredir. São recursos usados por nós termos, muitas vezes, usado mal do instrumento, né, do corpo físico, e trazermos esses registros para ser tratado. Então, o que nós sempre fizemos na hora dos trabalhos, do passe, dos tratamentos espirituais? Nós colocamos sempre na mão de Deus, né? Porque é Ele que vai indicar, vai encaminhar os benfeitores amigos, que são aqueles que sabem como manipular os fluidos, né? Então, é bem importante a gente entender que nada que é cobrado, né, ele faz parte dos requisitos, vamos dizer assim, né? Então, a mediunidade é um talento, né, que nós temos e que ele deve ser usado muito bem. Quando lá no livro, ali naquela outra parte que eu li no outro slide, ele está falando da questão das cobranças e da moral do médium, porque nós sabemos que tem muitos médiums que chegam no mundo espiritual fracassado, enlouquecidos, atormentados, porque usaram mal a mediunidade, usaram mal a oportunidade que tinham de poder progredir, né? Porque cobravam, porque usavam mal o dom, vamos dizer assim, que receberam. Chico Xavier, ele conta um caso, contava, né? Um caso na década de 70, em Uberaba, que um médium que trabalhava com pintura mediúnica foi até ele. E disse: seu Chico, eu vim aqui lhe pedir um conselho. Eu pinto, né, mediunicamente, e agora tem me aparecido 2 pintores. Um francês que exige uma tela caríssima, que só tem na França. O outro exige tintas que só tem na Irlanda. Aí o Chico, o que eu faço? Aí o Chico diz assim: meu irmão, converse com esses espíritos, tem que disciplinar esses espíritos. Porque eles não podem exigir isso, porque a mediunidade tem que ser gratuita. Então, tu vê no teu grupo alguém que possa te ajudar com tintas brasileiras, que são mais caras, e telas. E se os espíritos não concordarem, então eles que busquem um outro médium para realizar isso. E esse médium, pelo jeito, não estava muito bem, né, ainda para a tarefa, porque a mediunidade ela precisa ser educada, disciplinada. Ele disse: mas Chico, eu sou atormentado pelos espíritos. Às vezes eu estou numa fila, eu estou no trabalho, eu estou dormindo, eu estou em qualquer hora, qualquer dia, os espíritos querem escrever, querem pintar, querem me passar alguma mensagem. E o Chico diz para ele: mais um motivo para te disciplinar a mediunidade. Tu tem que dedicar um tempo para tu fazer o teu trabalho na tarefa mediúnica. Tu precisa trabalhar para ganhar o teu pão. Né?
Mas precisa sim educar esses espíritos. Eles não podem a qualquer hora. Se for um dia por semana, se for 2 horas, 1 hora por dia, é o dia que tu combinar com eles. Porque os espíritos precisam ser, muitas vezes, educados por nós. Né? O médium é que tem que dar o limite, é ele que precisa fazer as combinações para fazer um bom trabalho, porque nós não podemos simplesmente estar num lugar e estar conversando ou fazendo um trabalho, né, uma tarefa que não é daquele local onde não estão preparadas outras pessoas. Né? E diz que depois, mais tarde, esse médium, né, se afastou da doutrina espírita, do espiritismo, e seguiu fazendo o seu trabalho de pintura mediúnica, né, cobrando daí. Então, qualquer direitos autorais que o médium recebe da obra que ele faz, que não é dele, que é dos espíritos, é cobrança. Né? Dentro dos centros espíritas, das casas espíritas, nós temos as nossas atividades, todas elas gratuitas. Mas nós temos, sim, alguns recursos para que nós possamos manter a casa. Né? Para que nós podemos fazer a manutenção dela, fazer com que ela fique um ambiente também mais propício, mais confortável para aqueles que chegam. E para isso, né? Então, nós temos, dentro das casas espíritas, o posto de livro, que é concedido pela federação, os livros com desconto, para que nós possamos vender no mesmo preço do mercado. Né? Nós temos os eventos, nós fizemos algumas promoções, né, que sempre contamos com a colaboração da nossa assistência. Então, não se trabalha de graça as coisas que não são de graça. Né? Porque nós temos luz, água, nada de graça. Né? Então, mas aquilo que é mediúnico, que é da mediunidade, nós não devemos cobrar jamais. E a maioria dos nossos médiuns, né, psicógrafos, e até às vezes aqueles que não são psicógrafos, que pesquisam e escrevem livros, eles doam os recursos financeiros oriundos daquelas obras. Nós temos aí o próprio o Trigueiro, que é o André Trigueiro, que é bem conhecido, que é do jornal, né? Ele apresenta o jornal da RBS. Então, todinho, esse último livro que ele lançou, ele, que é sobre suicídio, né? Ele deu os direitos autorais para a CVV, que é aquele grupo que atende as pessoas que, às vezes, querem, vamos dizer, fazer com que a vida cesse. Né? Então, ele doou todinho os direitos autorais. E temos, né, quem tem as casas espíritas, às vezes eles doam, né, para a própria entidade, né, que é o normal, né, para a manutenção dos seus trabalhos. Né? Então, nós temos que ver muito bem o que nós vamos fazer quando nós buscamos algum médium, para fazer tirar uma orientação espiritual. Se vai ter cobrança, né? Se vai ter algum tipo de coisas, assim como medicações para venda, né? Chás. Nós temos que ter cuidado com tudo isso, porque muitas vezes nessa questão moral do médium, né, ele quer viver da mediunidade. Né? E nós sabemos que nós precisamos sim manter o nosso trabalho. E até nós temos exemplos de outras religiões, né, de pessoas que trabalham, né, na instituição e que recebem por isso. Né? E aí tem família, mantém a sua família com o trabalho. Não julgando, né, mas todo aquele que vem com a intenção, né, de promover o progresso moral da criatura humana, que é aqueles que estão conosco para o aprendizado, para compreender a verdadeira vida e saber que nós estamos aqui de passagem, que nós somos um espírito imortal, que nós vamos voltar para a casa do Pai. O próprio Jesus disse, né, há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu não vou-lo dito.
Então, o que ele está dizendo? Se nós precisamos evoluir. E se nós ficarmos presos a qualquer segmento, né, pelo um salário, por valores que nós recebemos, nós jamais podemos discordar daquilo que muitas vezes a ciência traz para nós como progresso evolutivo. Né? Porque eu não posso discordar, porque se eu discordar eu vou perder o meu emprego. Né? Então, na doutrina espírita, não. O médium está lá, a pessoa está lá, é todo voluntário. O momento em que ele não concorde com alguma coisa, ele pode sair e, de repente, vai trabalhar em outro lugar, em outra casa. Então, nós somos livres, nós temos que ter essa consciência livre, né, para realizar nossas tarefas. Né? Então, os talentos, né, que o Evangelho nos traz, Emmanuel que nos diz isso, né, são né, se o mau servo não usa bem, né, ele torna-se indigno da confiança do Senhor. Né? Então, é aquilo ali, Deus nos dá os talentos, né, e nós temos que saber usar e não enterrar como nós temos aquela parábola que aqueles que receberam os talentos o enterrou por medo. Né? Porque a própria mediunidade, tem pessoas que às vezes ficam assim, e se eu não exercer a mediunidade? O que acontece comigo? Eu vou sofrer? Não, nós temos o livre-arbítrio. Nós vamos sim chegar no mundo espiritual e vamos rever aquela posição, por que nós não praticamos, por que nós não fomos, por que nós não tiramos um tempo para realizar a tarefa que nós tínhamos nos comprometido. E se for ainda necessário, viável, numa outra encarnação vem e cumpre com aquele compromisso. Porque nós temos muitas pessoas que fazem caridade, que fazem o bem, muitas vezes sem estar ligado em uma instituição. Porque isso está em si, é da pessoa. Né? Ela veio com aquela proposta de auxiliar e auxilia. Né? Então, esse a remuneração espiritual. Tudo bem que fazemos, porém sempre tem uma recompensa espiritual, afirmou Jesus, que é digno o trabalhador do seu salário. Né? É a lei de ação e reação que sempre dá à criatura segundo as suas obras. O médium que exerce sua faculdade, como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, não deixará de receber um natural salário espiritual, pois conseguirá consequências felizes como estas. Então, nós, né, ficamos recompensados. Não se faz para receber recompensa, né, mas nós recebemos as recompensas espirituais. Então, jamais nós devemos fazer algo para uma pessoa e dizer, mas foi um ingrato, foi um mal agradecido, eu fiz tudo isso por ele e agora me virou as costas. Né? Não, o que fizemos e pronto, passou. Cada um, né, tem a sua consciência e o seu processo de entendimento. Né? Então, nós não devemos esperar o agradecimento, nem muito obrigado. Né? Porque não é nós que estamos fazendo sozinhos. A mediunidade, ela não existe sem o amparo e ali o Espírito que está junto de nós, nos passando as orientações, nos passando os passos de como proceder. Né? Então, pagar as dívidas espirituais anteriores, é para isso que nós viemos médiuns, né, pelo bem de si, que seja, né, o seu trabalho mediúnico e adquirir mérito para novas realizações. Né? Então, nós trazemos uma proposta de trabalho, e muitas vezes, conforme vai se estudando, trabalhando, aquela mediunidade ela vai sendo bem vista pela espiritualidade amiga, aquela tarefa, e o médium vai recebendo mais oportunidades de trabalhos. Né? Então, acelerar o próprio progresso, né? Nós precisamos desse desenvolvimento, né, nos exercícios da faculdade, né, o conhecimento que adquirimos da vida imortal, né, o convívio com os bons espíritos e a proteção deles. Então, sempre a importância para nós é a questão dos sermos bem orientados pela espiritualidade. O bom médium é aquele que menos é
influenciado pelos maus espíritos. Porque todos nós sofremos influências negativas. Todos. Até Chico Xavier conta vários casos, né, de influências espirituais que ele sofreu, até por obsessões. Né? Então, nesse capítulo, também ele fala das preces pagas. E aí diz, né, Jesus mandou os seus discípulos e ele orientou, né, que cuidasse de como eles iam fazer, né, para passar o que eles estavam responsáveis. Né? Então, naquele tempo, nós sabemos, as pessoas recebiam aqueles que divulgavam a palavra de Jesus, né, em suas casas, e alimentavam, né, davam oportunidade do banho. Né? Hoje em dia, a gente sabe que não se faz mais isso, até pela questão dos riscos. Né? Mas, então, Jesus sabia que eles não iam passar fome, que eles não iam passar frio, né, que iam ser amparados. Né? E que sempre cuidasse de não estar cobrando, porque eles têm aquele caso das viúvas, né, em que os mercadores tiravam, né, dos bens delas e elas ficavam com necessidades. Nós temos mais é que amparar. Né? E também aquele que não pode pagar, por exemplo, pela prece. Eu preciso de uma prece, eu não posso pagar. E aí eu não vou receber a prece. Né? Então não é justo e nem digno. Né? Então disse também Jesus, não façais com que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces, devoravam as casas das viúvas, isto é, abocanhavam as fortunas. A prece é um ato de caridade, né? É um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Então, não devemos jamais cobrar. Então, a prece fica, né, sendo uma forma cujo cumprimento proporciona a soma do que custe. Se a pessoa ora mais, cobra mais. Se ora menos, cobra menos. Né? Então, Deus não mede, né, as suas graças pelo número de palavras, né? Sim pelas necessidades. E, geralmente, essas palavras devem vir do coração. Então, não se deve nunca cobrar por o que foi feito. Aí ele fala também, continua, né, falando sobre a questão do tráfico, do abuso, né, da ignorância, da incredulidade, e aí ele fala ali da proibição, né, de Moisés, que muita gente fala que Moisés proibiu o espiritismo. Né? Não proibiu porque não existia espiritismo naquela época. Né? Existia comunicação mediúnica. Né? Os espíritos sempre vieram para dar as comunicações. Então, mas ele o proibiu pelo abuso, porque eram cobrados, naquele tempo, eram os pitons, as pitonisas, né? Eram os médiuns da época. Né? Então, no espiritismo, compreendendo esse lado da questão, pelo descrédito que lançou essa exploração no passado, ele levou a mediunidade na categoria de missão. Então, Kardec, né, ele colocou, né, cunhou o nome mediunidade, reencarnação, né, vários médiuns, tudo isso aí foi nomes que Kardec deu para deixar bem claro quem são os espíritos. Né? Então, quem quiser, depois, já estamos no nosso horário, né, a ler no livro dos médiuns, tem um capítulo todo que fala sobre mediunidade e médiuns. Né? O livro dos espíritos fala alguma coisa, pouca, mas fala. Mas esse capítulo, o 26, ele tem todo esse trecho que ele está falando da mediunidade. Né? Então, podemos aprofundar mais, né, em casa, depois, é muito bom, porque eu acredito que todos que estão aqui têm essa intenção, né, de poder estar se preparando para uma vida melhor no mundo espiritual, porque todos nós temos um início, né, e um fim no corpo físico, né, mas o espírito continua vivo, né, e com toda a bagagem que ele conquistou, principalmente aquilo que é bom. Então vamos nos preparando,
vamos colocando dentro de nós essa certeza da vida espiritual, no momento em que estamos em pandemia, no momento em que nós precisamos ter o nosso cuidado, no momento em que nós precisamos estar cumprindo com as regras que estão sendo estabelecidas, mesmo que soltem, como eu disse hoje, não há como fazer isolamento social liberando tudo. Assim, à vontade, não tem como. Não tem como. Né? Então, vão para uma praia, vão para uma festa, para um restaurante, não tem como. Então, assim que nós é que temos que ter essa consciência, porque nós somos responsáveis por tudo que fizemos. Né? Então, eu agradeço a todos, se cuidem, se protejam, não importa, para nós estarmos aqui por muitos e muitos anos. Né? Já passamos 10 meses aí, vamos passar mais, quem sabe, mais uns 6 ainda. Né? Nós temos que nos preparar sempre assim mais adiante, né? Para a gente vendo, dando tempo para passar. Tá? Uma boa tarde a todos, muito obrigado, e que Jesus abençoe a cada um, envolvendo nesse elo protetor, né? Para que todos nós possamos seguir a nossa caminhada de aprendizado.